Olá! Nós estamos começando hoje o nosso segundo estudo do Ouvindo a Voz de Deus. O primeiro estudo, que foi a Fátima que passou, ela falou sobre a Bíblia Sagrada. Eu vou dar só um resuminho sobre o que foi estudado, tá bom? E aí fala assim, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Então, esse foi o resumo do primeiro estudo que foi passado pela Fátima, que foi sobre a Bíblia Sagrada. E hoje a gente vai estudar sobre a beleza da criação divina. E antes da gente estudar, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor discernimento. Senhor Deus, nós estamos reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E sabemos que sem o Espírito Santo do Senhor, nós não conseguiremos compreender. E é por isso que, em nome de Jesus, nós pedimos a compreensão da Tua Palavra. Amém. Antes de eu ler a primeira pergunta, tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, que fala assim, tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. E isso é verdade. É tanto que a Bíblia fala que nós seremos indesculpáveis diante de Deus, porque a própria natureza, ela expressa que há um Criador. E tudo é planejado, tudo é organizado. A gente vê, por exemplo, as formigas, como elas são tão organizadas para ter o alimento delas, como os animais que eles se fazem em grandes grupos, tem o dominador, tem aquele que é o mais forte, né? A forma que eles se organizam para ter os seus casais, ter os seus filhotes, e é claro a gente, né? Como nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade tão grande de se adaptar às situações, e não somente nós, mas como os animais também, como a gente acabou de ler. Os animais, nós, a natureza também tem uma grande capacidade de se adaptar a várias situações. E não tem como a gente pensar, ter sentido de que tudo isso foi criado do nada, né? De uma explosão, por exemplo, e de outras formas que tem pessoas que acreditam nisso, né? Isso só pode ter sido planejado e organizado. E é isso que a gente vai estudar essa semana, tá bom? E aí na pergunta 1 fala assim, como era a Terra antes de ser criada? Você já pensou nisso? Como que será que era a Terra antes de tudo ser criado? Porque tudo tem um princípio, tudo tem um começo, não é? E como que será esse planeta antes de ser criado? Antes de tudo isso que nós vemos hoje existir? Como será que isso aconteceu? Como será que isso era? E Deus, ele deixou para nós na Bíblia isso escrito, como que era o planeta antes dele ter formado todas as coisas que a gente vê hoje. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia, vamos conferir na Bíblia, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 2, vou começar do 1 também. Capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Então aqui nós lemos que a terra ela não tinha uma forma e ela não havia vida nenhuma, não existia seres na terra. A terra ela era escura também e só existia água. Não havia nenhum ser vivente na terra. Ela era sem forma e vazia, como nós acabamos de ler. E o Espírito Santo de Deus parava por sobre as águas. Olha que interessante, como Deus é tão misericordioso, porque naquele momento nenhum de nós existíamos. Nada existia. E Deus ele deixou na sua palavra essas palavras, esse conteúdo que somente ele viu lá no princípio. A forma da terra, sem forma, a forma sem forma e vazia, para que a gente possa ver o quanto que ele é grandioso. Porque no decorrer do estudo, a gente irá estudar cada dia o que Deus fez. E nós veremos que cada dia que ele fez uma criação, são os dias que nós temos na semana. Ele fez a criação em 6 dias. E o 7º dia ele deu como descanso. Então são 7 dias. E são os dias que nós temos na semana. E durante a semana nós estaremos estudando sobre isso, tendo todo esse conhecimento, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para a gente agradecer ao Senhor por esse pequeno estudo, porque é uma pequena introdução. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por deixar na sua palavra o que nós nem mesmo, Senhor, a gente viu, que é a forma como que era o planeta Terra antes do Senhor criar. Mas agradecemos ao Senhor por o Senhor deixar escrito para que a gente possa crer e acreditar que o Senhor existe e que o Senhor tem poder para todas as coisas. Nós louvamos ao Senhor pela bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.